Olá novamente, meus amigos. Semana passada a gente não conseguiu se falar, né? Porque eu não consegui gravar o vídeo. Viajar já é sempre meio corrido, e ainda mais com 3 crianças e um porta-mala cheio, fica ainda mais corrido ainda. Então eu não consegui gravar. Mas estou aqui de volta para compartilhar mais um vídeo, mais um pouco do meu estudo do semanal do Livro de Mormon com vocês, tá? Essa semana eu estava pensando sobre o quanto que eu vou lembrar daqui um ano, mais ou menos, de tudo que eu aprendi esse ano sobre o livro de Mormon. Aí eu fiquei feliz de estar gravando esses vídeos, né? Porque eu tenho as anotações que eu faço, né, durante a semana, e eu tenho os próprios vídeos para assistir de novo aí no futuro, né? Por isso que é tão importante a gente manter um registro de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente recebe do Senhor, né? O próprio Salvador Jesus Cristo ensinou os discípulos, né, na leitura dessa semana aqui, ele ensinou sobre a importância de se manter um registro das coisas que eles estavam aprendendo, né, das coisas que estavam acontecendo aí, principalmente quando o Senhor estava ali com eles, né? Para quê? Para que eles, além deles poderem estudar, né, para que eles conseguissem fazer que as coisas se tornem conhecidas, né, entre as pessoas, né, né, no mundo inteiro. Então, eu convido vocês, se vocês ainda não tiverem um diário espiritual, né, um diário onde você anota ali o aprendizado de vocês, os sentimentos, comecem um. Tá? Anotem os sentimentos, os pensamentos que vêm na sua cabeça, no seu coração, né, enquanto está estudando, né, enquanto está ponderando ali com a sua família, discutindo, tá? Eu sei que realmente é bem importante. Tá? Essa semana nós vamos falar sobre o final do livro de Terceiro Nef, tá? Os capítulos do 29 ao 30 de Terceiro Nef, e o livro de Quarto Nef, que só tem um capítulo. Tá? E a gente vai terminar, então, hoje, a visita do Salvador nas Américas, pelo menos no período do livro de Mormon. Então, depois de passar 3 dias ensinando, abençoando e tendo aquelas experiências maravilhosas com o povo ali da região de Zaraena ali, esse último dia ele passa praticamente todo com os seus 12 apóstolos, tá? Que iriam dar continuidade na pregação do evangelho, na organização e no progresso da igreja entre o povo todo ali, né? Depois que Jesus Cristo fosse embora. Então, no início de terceiro Nef 27, os discípulos eles estão pregando em várias cidades, eles estão batizando, progredindo, né, e organizando a igreja que Jesus Cristo tinha acabado de organizar ali em vários lugares. Né? Mas eles se deparam com um problema. Eles não sabiam que nome que eles tinham que dar para a igreja. Né? Então, o que eles fazem? Eles se reúnem, né, fazem jejuam, fazem oração para pedir ajuda do Senhor. Então, Cristo aparece para eles. Né? E daí eles falam o seguinte, né? Senhor, está tendo uma discussão, né, aqui entre as pessoas sobre qual deve ser o nome da igreja. Né? Vamos ver a resposta do Senhor no capítulo 27, então, nos versículos 4, 5 e 7. E o Senhor fala assim para eles: em verdade vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre esse assunto? Não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Por, porque por esse nome sereis chamados no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vos o farei em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. Então, ele deixa bem claro aqui que o nome da igreja deve ter o nome de quem encabeça ela, que é ele próprio, Jesus Cristo. Né? E ele continua no 8 ali também. E como será a minha igreja? E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Quantas vezes vocês já falaram para alguém
que vocês eram da igreja Mormon, ou da igreja dos Mormons, ou da igreja Sud. E eu já falei várias vezes, com certeza. Então não tem como não lembrar das orientações que a gente tem recebido do presidente Nelson sobre usar o nome certo da igreja, né? Vamos ler um pedacinho do discurso que ele deu na conferência de outubro de 2018 sobre isso. Fala assim: e bem antes disso, no ano 34 depois de Cristo, o Senhor ressuscitado deu uma instrução semelhante aos membros de sua igreja, quando ele os visitou nas Américas. Naquela época, ele disse: chamareis a igreja pelo meu nome. Portanto, o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja, e ainda precede sua declaração com pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. E se permitimos que apelidos sejam usados, ou adotamos, ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. O que há por trás de um nome, ou nesse caso, de um apelido? Quando se trata de darmos apelidos para a igreja, tais como Igreja Sud, a Igreja Mormon, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, o que é mais grave nesses nomes é a ausência do nome do Salvador. Remover o nome do Senhor da igreja, do Senhor, é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Salvador, estamos sutilmente desprezando tudo o que Jesus fez por nós, inclusive sua expiação. Então, pessoal, o nome da igreja é sério. A primeira presidência até mudou todos os endereços de sites oficiais da internet, da igreja, para dizerem o quê? A Igreja de Cristo, ou Venha a Cristo, ao invés de sud.org ou Mormon. O nome diz muito sobre quem a gente é e o que a gente acredita. Lá em Doutrinas e Convênios, o Senhor fala qual que deve ser o nome da igreja restaurada. Vamos dar uma olhadinha lá na seção 115, no versículo 4 de Doutrinas e Convênios. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, o que podemos aprender sobre nossa igreja pelo nome dela? Primeiramente, que ela é a igreja. Não é uma igreja ou uma das igrejas. Ela é a única igreja de Jesus Cristo. Esse é o ponto principal que a gente tem falado. É a Ele quem a gente segue. É a Ele quem a gente adora e de quem dependemos. Agora vem a parte interessante. Dos santos. Quem são esses santos? Somos nós. Então, o Salvador compartilha a igreja conosco. A igreja também é nossa um pouquinho. Ela não chama a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Não, é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, mesmo nós, sendo seres imperfeitos, ao entrarmos no convênio do batismo, nós somos recebidos como membros da igreja do Senhor, incluindo no seu nome. Eu assisto um seriado que mostra o dia a dia de uma firma jurídica. E eu vejo que é tão importante para os sócios dessa firma terem seus nomes incluídos no nome da empresa, que fica na parede ali. Então, não é maravilhoso a gente saber que o Senhor nos inclui como sócios em sua igreja? E é claro que dos últimos dias é porque estamos na última dispensação, onde todo o trabalho de coligação está sendo feito, para o tão esperado retorno triunfal do Senhor, e a transformação que Ele vai fazer na Terra. Então, bem legal o nome da igreja. Agora, olha que interessante. Vamos voltar lá no terceiro NEF 27 e vamos dar uma olhada nos versículos 13 e no 21. Então, o 13 começa assim. Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei.
Então ele não é mais um evangelho, não, é o evangelho que vos dei, né? Só tem um, é o evangelho. E olha o 21, o comecinho do 21. Em verdade vos digo que este é o meu evangelho. Então isso aqui, esses dois versículos, né, falando este é o meu evangelho, o evangelho que vos dei, se chama inclusio. É como se fossem marcadores ou chaves ali, mostrando o que vamos encontrar no meio dessas duas coisas, né? Então, em 7 versículos, do 14 ao 20, o Senhor vai dar de bandeja para a gente o seu evangelho. Tá? E tem gente que fala que o evangelho é complicado, tal, que é muita coisa. São 7 versículos. O Senhor vai falar aqui para a gente. Vamos dar uma olhada em alguns deles? Começando ali com o 14 e o 15. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. E por essa razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim, para que sejam julgados segundo suas obras. Quando o Senhor fala que chegará um dia que iremos ser julgados por nossas ações, né, qual que é o sentimento que vem no seu coração? É um sentimento de medo, né, porque afinal de contas a gente vai estar ali frente a frente com Cristo em um tribunal para sermos julgados por cada coisinha que a gente fez e que a gente pensou, né? Ou é um sentimento de gratidão e esperança por estarmos de frente a frente com o Salvador? Ou talvez um pouquinho de cada, né? Às vezes medo, às vezes gratidão, depende do dia, né? Como que é o seu sentimento, né? Sabe de uma coisa? Jesus já foi julgado em nosso lugar. Por tudo que você e eu fizemos e vamos fazer ainda no futuro, ele já foi julgado. E sabe qual foi o veredito? Ele foi julgado culpado e ele teve que pagar por todas as nossas ações. E ele pagou por tudo mesmo, tintim por tintim, não deixou nada pendente, né? Ele já sofreu por tudo o que a gente não ia poder sofrer sozinho. Então, quando nós encontrarmos com ele de novo, nesse dia do julgamento, né, nós vamos encontrar um Salvador que nos ama, que é misericordioso e que nos deu a oportunidade de recebermos 100% tudo do que ele tem, se conseguirmos cumprir alguns passos e seguir uma lei que ele deixou especificamente para nós, conhecendo nossas limitações, né, a nossa natureza. Quando ele nos deu o Evangelho, ele já conhecia, já sabia quem a gente era. Tá? Então, quando pensamos do julgamento dessa maneira, né, com gratidão e amor por tudo que o Salvador já fez, e imaginamos que nessa reunião ele irá olhar para a gente, né, cara a cara ali e fazer de tudo para que a gente seja salvo, fica bem mais fácil e agradável a nossa preparação nessa vida para esse dia. Tá? Então, tudo isso ele já fez pela gente, sem nenhuma ajudinha ou recompensa da nossa parte. Só pelo seu amor por nós e pelo amor dele pelo Pai Celestial. Tá? Agora vamos ver o que ele pede de nós. Tá? No versículo 16 lá. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai, no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Interessante que a parte dele, né, do Evangelho, que acabamos de ver aqui, ele fez sozinho. Ele sofreu sozinho, sem nossa ajuda, mas o que ele pede para a gente fazer, a gente não consegue fazer sem ainda mais da ajuda dele. Não é verdade? Eu não consigo me arrepender sozinho com minhas próprias forças. Eu não consigo me batizar no meu próprio nome. E com certeza eu não consigo perseverar até o fim
sem a ajuda e o conforto do Espírito Santo, né? E sabe de uma coisa, pessoal? Nós não vamos conseguir fazer essas coisas perfeitamente, por mais que a gente tente, né? Eu não consigo me arrepender perfeitamente. Eu não consigo perseverar todo dia perfeitamente, né? Eu sou um ser falho, todos nós somos seres falhos. Eu falo coisa que eu não devo, eu faço coisas que eu sei que eu não devo fazer, né? Mas Cristo, através de sua misericórdia, ele continua me puxando para o convênio, continua me puxando, me dando chances, né? Esse convênio que nós fizemos com ele, né? Então, o importante é ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem. Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fiel, procurarmos sermos pessoas melhores, né, em direção a Jesus Cristo. Mas não vamos conseguir atingir a perfeição aqui nessa terra, né? O que mais importante é a gente ter os nossos desejos sinceros, né, nossas melhores decisões e oferecer para Cristo, né, colocar ali no altar ali para Ele, né, e falar: Senhor, isso aqui é o que eu sou, é tudo que eu tenho e é tudo que eu quero ser um dia. É suficiente para eu habitar contigo? Né? E no final, como ele diz aqui, ele que vai julgar se aquilo que a gente foi, o que a gente deseja de verdade no nosso coração é o suficiente. E isso me deixa mais tranquilo, né? Porque ninguém pode me julgar senão Cristo e o Pai Celestial, que são quem me conhecem, né? Melhor até que eu mesmo, né? Muitos de vocês devem ter pessoas próximas ou conhecerem pessoas que estão passando por dificuldades com algum princípio ou com algum pecado, né? Seja ele grande ou pequeno. O Senhor, ele estende a mão para essa pessoa. E tudo que a gente pode fazer é amar, ajudar, orar, né, de novo, de novo e de novo, e não julgar. Qualquer julgamento que tentamos, né, exercer sobre essas pessoas, com certeza vai ser injusto. E ao invés de ajudar, vai atrapalhar tanto a pessoa quanto nós mesmos, né? Nós não conhecemos pessoas como o Senhor conhece. Não conseguimos, né, conhecer os seus corações, toda a bagagem que a pessoa leva lá dentro, tá? Então vamos focar em sermos melhores, nós próprios, e oferecer ajuda, não julgamento, para aquelas pessoas que precisam de nós, tá? Eu adoro esses versículos aqui sobre o Evangelho, porque o Salvador, ele me lembra do que realmente é mais importante no Evangelho, né? Vamos ler o 19 para terminar esse assunto. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Eu adoro essa analogia aqui que ele usou de lavarmos nossas vestes no sangue de Cristo, né? Outro dia eu lembro que eu estava tirando uma grade aqui do portão de casa, com um estilete, né, para cortar ali o que estava prendendo a grade, e sem querer eu fiz um cortinho no meu dedo do meio aqui de 1 centímetro mais ou menos, né? Aí eu peguei uns 2 pedaços de papel toalha e enrolei no dedo assim bem apertadinho, para ver se parava de sangrar um pouco, né? Mas aquele papel ficou tão vermelho, né, que eu tive que virar ele de vários lados só por causa de um cortinho no dedo, né? E o vermelho bem forte mesmo. Mas o sangue de Cristo, né, aquele que ele derramou por nós no Getsemane e no Calvário, é o único sangue que pode de verdade nos limpar, por mais sujo que nossa vida esteja. Só precisamos acreditar e seguir esses 7 versículos aqui que a gente viu sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sermos fiéis a Ele, né? É o que Ele pede. A igreja, né, a gente está falando sobre o nome da igreja aqui. A igreja como um todo pode ficar bem complexa, né? Quando a gente pensa em todas as organizações, as atividades que acontecem, os programas que a igreja tem, os recursos para as crianças, para os jovens, mas sempre devemos lembrar do propósito de tudo isso, né? Quando a gente está tomando o sacramento ali no domingo, né, e ponderando, é o Senhor que deve estar em nosso coração. Tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz por nós hoje em dia,
né? E como nós podemos nos tornar mais fiéis a Ele em nossa própria vida. Tá? Aquilo que eu falei, né, há pouco, o Evangelho de Cristo não é sermos perfeitos aqui nessa terra, né? Nunca machucarmos ninguém, ou nunca falarmos uma coisa errada, nunca sofrermos. Essas coisas vão acontecer, faz parte, né? O propósito do Evangelho é juntarmos a nossa imperfeição com a perfeição de Cristo. E juntos, um dia, atingimos o potencial que Ele sabe que a gente tem, né? O Senhor, então, Ele fala, né, como Ele e o Pai estão felizes pela fé, do povo. E que ninguém daquela geração ali ia se perder. Tá? Depois, nos próximos versículos, aqui no 27. Mas ele fala, vamos ver o que ele fala sobre as futuras gerações que iam vir dali alguns séculos. Vamos ler lá o versículo 32, no 27 ainda. Mas eis que eu me entristeço por causa da quarta geração. A partir desta... desculpa. Mas eis que eu me entristeço a partir da quarta geração, a partir desta. Porque serão levados ao cativeiro por aquele que foi o filho da perdição. Porque me venderão por prata e por ouro, e por tudo aquilo que a traça corrói, e os ladrões podem minar e roubar. E nesse dia visitá-los-ei, fazendo com que suas obras lhes caiam sobre a cabeça. Então, como deve ter sido para os discípulos, né, ouvirem essa profecia? Que eles já tinham ouvido lá atrás do profeta Samuel, vocês lembram? Mas agora eles tinham acabado de passar 3 dias maravilhosos com o Senhor. Eles deveriam estar com a fé lá em cima, né, bem esperançoso, mas eles, né, viram aqui que por mais que eles trabalhassem na administração, ajudando as pessoas, né, e pregando ali, as suas futuras gerações iriam acabar abandonando o Senhor, né? Agora aqui o Senhor, ele fala que as pessoas iam vender ele por ouro, prata e outras coisas que as traças corroem e os ladrões roubam, né? Eu queria que vocês pensassem sobre isso um pouquinho. E o que isso significa, né? Como que a gente pode vender o Salvador nos nossos dias, né, na nossa vida? Eu fiquei pensando, e eu creio que as pessoas vendem o Salvador quando eles dão mais importância às coisas que eles desejam ter naquele exato momento do que ao Evangelho, né? E não precisa ser necessariamente só riquezas e posses, mas qualquer desejo do homem natural que não vai totalmente de acordo com os planos do Senhor. E como que isso se aplica a gente hoje em dia, né? O nosso cotidiano. Será que damos mais importâncias... O que será que a gente dá mais importância do que a obediência aos mandamentos do Senhor? Aos estudos das Escrituras em família? Né? Será que aquele programa de TV ou aqueles minutinhos extras no TikTok, ali no Facebook, estão tirando um tempo precioso que poderíamos dedicar ao Salvador? Tem até um exemplo nas Escrituras que alguém trocou bênçãos maravilhosas por um prato de lentilha, né? O que vale mais nessa perspectiva, nessa visão eterna que temos ter? Né? Onde nós estamos gastando o nosso tempo? Eu acho que isso deve ser a nossa preocupação de vender o Senhor. Tá? Então, com isso, a gente termina o capítulo 27 e vamos para o 28, onde o Senhor continua falando com os 12 apóstolos. E no versículo 1, o Senhor faz uma pergunta para eles, lá no 28. E aconteceu que, depois de haver proferido essas palavras, Jesus falou a seus discípulos, um a um, dizendo-lhes: o que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Agora, imagine o Senhor na sua frente, né, falando diretamente com você ali, um a um, e ele faz essa pergunta: o que você quer que eu faça depois que eu for embora? Né? Tipo, pode pedir qualquer coisa que você quiser, né? Ao mesmo tempo, pode parecer uma oportunidade muito boa, né? Mas eu acho que eu teria medo de pedir alguma coisa e decepcionar o Senhor, né? Como se fosse um tipo de teste ali para saber se eu realmente tinha entendido a mensagem e sabia, né, o mais importante que ele tinha ensinado ali que eu precisava pedir, né? Então é interessante essa pergunta. 9 dos apóstolos, né, fala aqui que 9 dos apóstolos
falam que eles querem que quando o ministério que deles ali tivesse chegado ao fim, o ministério terreno, né, que eles poderiam ir rapidamente para o reino de Deus para estar com Cristo. Né? Então Cristo fala, muito bem. Né? Então quando vocês fizerem 72 anos, deu até uma idade ali específica para ele, vocês virão para o meu reino e acharão descanso comigo. Né? E aí ele vira para os outros três, né, e pergunta, e vocês? O que vocês querem de mim? Aí os outros três ficam meio sem jeito de pedir, né, meio atrapalhados, aí não sabem como falar, né, nem sabiam eles que Jesus Cristo já sabia o que eles queriam. Né? Olha o que Cristo fala lá no versículo 6 do 28. E disse-lhes ele, eis que conheço vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Então Jesus Cristo fala, eu sei que vocês querem a mesma coisa que João, o amado lá atrás, queria. Né? Mas na Bíblia não fica muito claro como esse pedido aconteceu. E existe uma certa controvérsia aí sobre o que aconteceu com João, o amado. Né? O revelador, se ele morreu, se não morreu. Mas ainda bem que nós temos revelação moderna. Vamos dar uma olhada lá em Doutrina e Convênios, na seção 7. Vamos ler do 1 ao 6. E aqui uma revelação que foi dada para Joseph Smith, né, quando ele estava perguntando para o Senhor ali o que realmente aconteceu com João. Né? Então olha lá, versículo 1 do 7. E o Senhor disse-me, João, meu amado, o que desejas? Pois se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. E eu disse-lhe, Senhor, dá-me poder sobre a morte, para que eu viva e traga almas a ti. E o Senhor disse-me, em verdade te digo, visto que o desejaste, permanecerás até que eu venha em minha glória, e profetizarás perante nações, tribos, línguas e povos. E por esse motivo o Senhor disse a Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Pois ele pediu-me que pudesse trazer almas a mim. Mas tu me pediste para ir rapidamente ter comigo em meu reino. Digo-te, Pedro, que esse foi um bom desejo, mas o meu amado desejou fazer mais, ou seja, uma obra ainda maior entre os homens do que aquilo que fez antes. Sim, ele se propôs a uma obra maior, portanto, torná-lo-ei como fogo flamejante e um anjo ministrador. Ele ministrará em favor daqueles que serão os herdeiros da salvação e habitam a terra. Como fomos abençoados, né, por termos profetas que perguntam ao Senhor sobre os seus mistérios, né, e recebem revelações contínuas e passam para a gente, não é mesmo? Nossa, que interessante. Então, esses três discípulos, né, que são comumente chamados na igreja, né, por o nome de três nefitas, mesmo a gente não sabendo se eles eram nefitas ou não ali, pela nomenclatura do que o povo usava antes, né? Porque naquela época ali todo o povo acreditava no Senhor, então tá todo mundo unido como um mesmo povo, né? Então a gente não sabe se eles eram nefitas, né, pela divisão antiga ou não. Mas o que importa é que eles eram três apóstolos do Senhor. Então eles pediram o quê? Para não morrer e poder ajudar o Senhor em sua obra entre os filhos dos homens. Né, em vez de morrer e voltar para viver com Jesus ali naquele momento. Né? Então era mais do que o chamado inicial deles atribuía. Né? Eu acho que esse foi um pedido muito especial. Aí vamos ver algumas bênçãos que eles receberam por causa disso. Vamos ver lá o 7, o 9 e o 10. Vamos lá, fala assim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas, de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. Aí o 9 e o 10. E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes
conduzir a mim a alma dos homens, enquanto o mundo existir. E por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Então, Mormon aqui, depois nos próximos versículos, né, ele dá um pulo ali no futuro, e ele fala sobre coisas que aconteceram, né, com os três nefitas em anos futuros, né, porque nesse momento aqui as pessoas eram justas ali, né, mas as coisas iam mudar dali um tempo. Então esses três discípulos no futuro, eles foram aprisionados, foram colocados no fogo, foram jogados na cova de animais selvagens, né, de leões, eles foram até enterrados vivos, né, mas eles tinham tanto poder que essas coisas ali não tinham nenhum poder sobre eles, nada podia detê-los, né? Eles, né, pelo poder que eles tinham, eles se desenterravam, eles saíam do fogo, quebravam a parede das prisões. Tá? Nós também podemos ser abençoados, né, e recebemos poder divino quando desejamos servir o Senhor um pouquinho mais, né, quando desejamos amar o nosso próximo um pouquinho mais. Eu tenho certeza que esses três discípulos aqui, eles não sabiam, né, como seria viver durante séculos, né, como que eles iam ter que se adaptar a mudanças no mundo, na sociedade, né, e tantas outras coisas que poderiam ser assustadoras, né, sem você estar 100% preparado ali para o que você vai fazer. Mas eles tinham o mais importante, que era um desejo justo de servir ao Senhor. E eles confiavam no Senhor para o resto, né, sabia que o Senhor ia ajudar eles. Eu conheço tanta gente na igreja que claramente andava a segunda milha em suas atividades, né? Mesmo sem ter muito tempo, conhecimento ou dinheiro, né? Elas foram grandemente abençoadas por causa disso, né? E o legal aqui é que o próprio Mormon, o profeta Mormon, conheceu esses três discípulos. Olha o versículo 26 a do 28. Ele fala assim: mas eis que eu os vi e recebi seu ministério. E isso foi alguns séculos depois de Cristo ter vindo. Porque Mormon ele deu uma pausa aqui na história e ele estava falando um pouquinho sobre o seu tempo, né? Quando ele estava lá resumindo as placas. Agora imagina você ler, né, sobre a história de alguém nas Escrituras, assim como o Mormon estava lendo sobre esses discípulos, e essa pessoa aparece para você para te ensinar. Imagina que legal. Imagina eles falando, né? Ó, isso aqui é o que está escrito aqui, mas também aconteceu isso e aquilo. Né? Deve ser muito legal ter ouvido as suas experiências. Eu fico imaginando quais partes da história do mundo esses três discípulos participaram. Porque Mormon fala aqui, né, nos versículos aqui, que eles iriam fazer grandes e maravilhosas coisas pela obra do Senhor, enquanto eles vivessem na Terra. Né? Eu acho que eles devem ter participado e liderado algumas coisas bem importantes aí na história do cristianismo, sem as pessoas saberem, né, quem eles eram. Então é bem interessante pensar sobre essas coisas. Agora, a gente vai pular para o capítulo 30, tá? Que é o capítulo mais curto do livro de Mormon. Só tem 2 versículos. E a gente vai terminar a mensagem de hoje com uma admoestação diretamente para nós em nosso tempo. Tá? Então aqui no 30 é o profeta Mormon. E ele está colocando algumas profecias aqui no 29 e no 30. Ele está falando um pouco sobre o trabalho nos últimos dias, né? O trabalho da coligação de Israel que já está acontecendo nos últimos dias, tá? Depois que as pessoas recebessem o livro de Mormon. E vamos ler esses 2 versículos aqui, tá? Que é o capítulo inteiro. Então, o capítulo 30 de Terceiro Nefe. Ouve, ó gentios. Legal aqui que ouve, né, quando o Joseph traduziu para o inglês, ele usou a palavra que é hearken, tá? E o que significa hearken é mais do que ouvir. Significa ouvir, né, assimilar e seguir, tá? E gentios aqui, né, ouvir, ó gentios. Gentios somos nós, que não nascemos israelitas, os judeus, né, pelo menos a maior parte de nós. Então é bem importante esses 2 versículos. Vamos lá. Ouvi, ó gentios, e escutai as palavras de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,
as quais ele me ordenou que disseste a respeito de vós, porque eis que ele me ordenou que escrevesse, dizendo. Então, Mormon, ele está dizendo aqui as palavras que Jesus Cristo ordenou. Ele próprio ordenou que fossem escritas, né? Então, como se fossem as palavras do próprio Jesus Cristo aqui. Afastai-vos todos, ó gentios, de vossos caminhos iníquos, e arrependei-vos de vossas maldades, de vossas mentiras e embustes, e de vossas libertinagens, e de vossas abominações secretas, e vossas idolatrias, e de vossos homicídios, e vossas artimanhas sacerdotais, e vossas invejas, e de vossas discórdias, e de todas as vossas iniquidades e abominações. E vinde a mim, olha que legal, e vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados, e recebais o Espírito Santo, para que sejais contados com o meu povo, que é da casa de Israel. Então, mais uma vez, então, o Senhor repete essa mensagem tão importante. E uma confirmação do que a gente estava conversando agora há pouco ali no capítulo 27. Nós podemos pegar toda essa nossa imperfeição que a gente tem, que é parte de nós, esses vícios, essas dores, sofrimentos, por mais sério que sejam, pegar tudo isso aí e chegar até o Salvador, para que trabalhemos nessas coisas juntos. Desse modo, nós seremos contados como o povo eleito do Senhor e fazer parte de todas as bênçãos prometidas à casa de Israel. Nesse mundo, ao trabalharmos para sermos aquelas pessoas que queremos ser e lutar contra as coisas naturais, do homem natural ali, como preguiça, egoísmo, desonestidade, cobiça, nós precisamos enxergar Deus e Jesus Cristo como pessoas que estão lá nos apoiando e vibrando, depois de cada pequena decisão certa que a gente toma. Tudo fica mais difícil se a gente pensar em Deus como alguém que fica lá de braços cruzados assim, olhando para baixo e fica meio carrancudo, toda vez que a gente faz uma decisão ruim, um erro. Muito pelo contrário, eles estendem a mão, eles nos confortam, nos dão amor e esperança, e eles apagam completamente as coisas erradas que a gente faz quando a gente se arrepende através do sangue de Cristo. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que Cristo torce por mim e por cada um de vocês também. Seguimos em frente ali, com um perfeito conhecimento de que somos amados e a esperança no que está por vir. Essa é a mensagem que eu deixo com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer deixar mais esse vídeo com vocês. Por favor, compartilhe com quem você ama e deseja compartilhar o amor do Salvador. Assistam e compartilhem também a animação da semana com suas crianças. Vou deixar o link na descrição. Um grande abraço e até a próxima!